Olha essa foto que eu coloquei na tela aí pra vocês. Isso aí, você já sabe quem que é esse cara aí, né? Mas e se eu te dissesse que essa foto aí não é o Silvio Santos? O Silvio Santos começou a usar o microfone daquele jeito por causa desse cara aí. Outra coisa, você lembra daquele quadro que chamava Arquivo Confidencial? Que o Faustão contava a vida do cara e ele chorava pra caramba? Não é original não. Também é desse cara. Até a pizza do Faustão, jantar com tanto de famosos lá fazendo programa de televisão, também não é ideia original não, sabia? Também é o carinha da foto. Programa de pergunta e resposta, igual um show do milhão, quem quer ser um milionário, qualquer outro que tinha, também teve alguém que fez primeiro aqui no Brasil, que é o cara da foto. Mas e se eu te dissesse que o cara da foto foi roubado, apagado da história da televisão brasileira e que morreu de um jeito muito triste? Provavelmente você não conhece, mas hoje eu vou te contar a história de Jota Silvestre. Gente simpática, gente amiga, que nos recebe todas as semanas com muito carinho. O melhor apresentador que ninguém sabia quem era. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando eu pensei em fazer esse vídeo e coloquei o nome Jota Silvestre, eu fiquei pensando que é bem capaz de muita gente não conhecer o nome desse grande apresentador da televisão brasileira. Pra te falar a verdade, nem eu conhecia, mas buscando entender um pouco da história dele, eu vi que é uma personalidade que com certeza faz parte do panteão dos melhores apresentadores da televisão, apesar que fizeram muita sacanagem com ele. João Silvestre nasceu em 22 de dezembro de 1922 em uma cidade de São Paulo que se chama Salto. E você vai ver que com certeza ele deu um grande salto na carreira. Eu também não sou um bom apresentador, né? Essas piadas. O João começou trabalhando em uma fábrica de tecidos para custear os estudos que ele tinha. Mas o sonho dele sempre foi mexer com rádio, que nessa época era o grande sonho da população. Hoje é ser youtuber, nem youtuber, né? É influenciador digital. Naquela época era ser radialista. Mas em 1941 ele fez um teste na Rádio Bandeirantes. E é muito engraçado como que foi esse teste, porque ele foi a única pessoa que pronunciou corretamente a palavra Reuters, que é uma agência alemã de notícias, né? Eu não sei se eu passaria, porque eu não sei se tá certo, mas tudo bem. Ele passou com a ideia de ser locutor, mas ele fez de tudo um pouco. Trabalhou como ator, aqueles atores daquelas novelas antigas que faziam barulho e tal. Ele trabalhou como sonoplasta, ele trabalhou como contra-regra e até como ensaísta, que é uma pessoa que ensaia os outros ali pra novela, né? Depois de um tempo trabalhando, fazendo várias coisas, entre uma emissora de rádio e outra, em 1950, ele acaba parando na Rádio Tupi, que você deve reconhecer pelo nome, que TV Tupi foi uma grande emissora dos anos 50, 60, 70 da história do Brasil, né? E que, por acaso, foi inaugurada em 1951 pelo Assis Chateaubriand, o homem que tinha muito dinheiro e muita fama aqui no Brasil. E o Jota Silvestre estava lá na inauguração da televisão. E é a partir daí que ele começa a trilhar o caminho para ser um dos grandes apresentadores da televisão brasileira. É a partir daqui que a gente consegue entender um pouco mais da trajetória dele e que você vai ver pelo caminho que a gente vai ver algumas coisas bem parecidas, né? Mas vamos ver. Todo apresentador sempre tem um hit, aquela coisa que ele fica conhecido. E o dele aconteceu já em 1955, quando estreou na TV Tupi o programa O Céu é o Limite, que basicamente esse programa foi o precursor de todos os outros programas de perguntas e respostas, né? Uma pessoa tinha que ir lá e ela era arguída, né? Perguntada com várias e várias perguntas até que ela saía de lá com uma premiação. Na segunda metade do século passado, uma erupção vulcânica fez com que uma ilha se levantasse do oceano, provocando uma fenda no solo submarino. Qual o nome da ilha de que estamos falando? Trata-se da famosa erupção de Krakatoa, que foi inclusive filmada. A resposta é certa! Mas ele também foi apresentador de um programa que chamava Almoço com as Estrelas, dos anos 60. Ele foi o primeiro apresentador e depois foi substituído pela Lolita Rodrigues e o marido dela. Nesse meio tempo, ele só não apresentava, né? Nessa época na televisão, você tinha que fazer um pouco de tudo, igual no rádio antigamente. Era uma coisa nova. Tanto é que ele foi narrador esportivo, escritor de novelas e até ator também. Escreveu até uma novela que o Francisco Cuco participou. Rapaz, mandava bem. Mas a
gente tá falando de um apresentador que foi copiado por muita gente, você sabe que tem muita gente por aí tentando copiar a marca de roupas com a maior tecnologia do mercado, não é mesmo? Mas ninguém copia o original. E para provar isso, a Insider vai trazer neste mês o mês do consumidor. Um mês em que você vai poder acumular todos os descontos possíveis. Porque você já sabe, né? Tem o cupom do Nerd Show NERD15 para você usar para comprar a Tech T-shirt, a calça Future Form, também a blusa polo, aquela coisa elegante, materiais premium. Mas nesse mês você vai poder acumular isso com os descontos do site, ou seja, você pode alcançar até 50% de desconto no site da Insider. E mais, do dia 15 até o dia 20 de setembro, nas compras acima de R$ 499, você vai levar um brinde. É um brinde da hora, né? Que esse brinde é brinde bom. E também o frete grátis, né? Que a gente nunca deixa pra lá. É bom demais. Então faz o seguinte, quer comprar na Insider com desconto? Usa aqui o link na descrição, vai no site, põe o cupom NERDSHOW que com certeza você vai achar um presente especial para alguém que você gosta, que pode ser você mesmo. Um outro programa que ele fazia muito bem e que era de um formato americano que trouxeram para o Brasil, lá na TV Tupi, era o Essa é a Sua Vida, que basicamente era um programa onde ia uma pessoa famosa lá e eles passavam pela vida dessa celebridade, né? Lembrando pessoas, resgatando uma professora que ele tinha lá no jardim de infância, um porteiro que era muito amigo dele e trazendo todo mundo pro palco para fazer aquela velha audiência, né? Vamos sacudir esse pó do tempo e fazer o seu passado mais vivo, mais presente, trazendo o seu irmão e os filhos dele até nós. E nessa época os grandes nomes passaram por lá, por exemplo, a história do Moacir Franco, até o Martim Gavilo, devagar, devagarinho, cantou pra uma moça que tava lá também. E ele ficou tão marcado por esse tipo de programa que até uma vez quando foram fazer uma homenagem pro Renato Aragão na Globo, ele foi chamado para puxar esse programa. Você não era doido de largar o seu emprego de advogado no Banco do Nordeste pelo canto de sereia desta vida de artista tão incerta, tão duvidosa, tão pouco merecedora da confiança do seu pai e mestre, o poeta Paulo Aragão? E esse foi o dia que fizeram o doutor Antônio Renato chorar como um neném e até reencontrar os verdadeiros trapalhões, que eles lá não eram os primeiros não, tinha outra, mas isso aí a gente pode contar no outro vídeo. Esse era um rapaz incansável que não sossegava um canal só, ele apresentou vários programas em várias emissoras. Por exemplo, o Show Sem Limites em 1967 estava na TV Rio, lembra desse nome, Show Sem Limites. Mas no ano seguinte ele voltava para TV Tupi para ser tanto apresentador, levar o Show Sem Limites e também ser o coordenador geral artístico da emissora. Meus caros amigos da TV Tupi Canal 4, depois de longo tempo eu volto à casa onde me formei profissionalmente na televisão e vou dedicar a essa minha tarefa todo o meu conhecimento e todo o meu esforço. Mas entre indas e vindas de canais e também de anos sabáticos, né, porque de vez ou outra ele também parava um pouquinho ali para fazer uma outra coisa, tanto é que ele foi até presidente de estatal brasileiro no governo militar, né? Mas ele ficou 6 meses que não gostou do que viu. Em 1982, foi oferecido a ele um contrato milionário para fazer parte do até então novo canal TVS, que você lembra que é o SBT, o canal do Senhor Abravanel. Lá ele ia comandar o programa que ele tinha criado, né? O Show Sem Limites. Mas engraçado, né? Renato, você falou que ele foi meio que roubado, traído e tal. E é aí que a gente começa a ver que, além das ideias dele serem meio que usadas hoje em dia, ou até nos anos 90, nos anos 2000, com outras roupagens, outros apresentadores e todo mundo inspirado nele, o negócio começou a ficar mais escrachado ainda. Porque só um ano depois, o Jota Silvestre aparece na Band. Mas como? Um programa milionário e com um programa chamado Jota Silvestre só? Sem o Show Sem Limites? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, rapaz, menino, você não faz nem ideia. Ao meu fiel público de todo o Brasil, e eu falo nesse momento para o Brasil inteiro através da rede Bandeirantes de televisão, que o nosso programa, embora eu não possa mais usar o meu título, o nosso programa vai continuar. O público todo é testemunha de que se alguém tem o direito de usar neste país o título de Show Sem Limites, sou eu.
Mas como podia ter ficado leve demais, ele resolveu ser mais incisivo, né? E na estreia do programa dele na Band, ele fez uma carta aberta ao Silvio Santos. E aí o bicho pegou. Silvio, em primeiro lugar, quero agradecer as suas elogiosas palavras quando você assumiu o comando do meu programa A Mulher é um Show. Eu quero que você saiba que eu também tenho por você uma grande admiração e um profundo respeito. Mas parece que os chefões lá do SBT, que o Silvio Santos, né, colocava lá, o Silvio Santos também parece que não estava sabendo o que ele estava pondo dentro de casa. Amigo Silvio, as suas empresas são grandes e poderosas. É natural que você tenha homens de sua confiança para dirigi-las. Homens nos quais você acredita. Porém, somos nós, simples funcionários, que lidamos com esses homens no dia a dia e por isso nós os conhecemos bem, talvez melhor do que você. Você pode não saber, mas esses homens sabem o que aconteceu comigo. Eles sabem da minha extraordinária equipe de produção, para quem não existia domingo, sábado, feriado, hora extra. Ninguém jamais ganhou hora extra na minha equipe. E inclusive teve mais polêmica. A minha equipe de produção, eles sabem, era a mais mal paga do SBT. Eles sabem da minha luta para melhorar o salário desses abnegados profissionais. Um aumento de 30% lhes era negado. Mas assim que eu saí do SBT, como num milagre, os seus salários foram dobrados e triplicados, para que ninguém viesse comigo. E ele pôs tanta boca no trombone que ele começou até a falar das premiações que eram dadas nos programas, né? Eles sabem que eu impedi que dessem um piano usado para o garoto Tomé de Brasília, que havia ganho legitimamente, que eu paguei a perna mecânica da sambista de São Paulo, e que também paguei, por exemplo, um anúncio de página inteira do programa Show Sem Limite, no jornal distribuído aos deficientes físicos de todo o Brasil, porque o SBT não concordou em pagar. Inclusive até um programa que ele criou que chama A Mulher é um Show, ele que criou aquele negócio, parece que as premiações lá também era, né, furada. E foram dadas joias de falso valor a várias participantes. Até que eu descobri e mandei suspender o jogo sujo. Mas o grande estopim disso tudo foi que ele se sentiu extremamente roubado. O SBT havia registrado o título do meu programa, Show Sem Limite, espoliando-me da minha identidade artística, construída, Silvio, muito antes mesmo que você tivesse feito o seu primeiro programa de televisão. E o Brasil inteiro é testemunha disso. A minha identidade artística foi furtada pelo SBT. E depois de um grande período na Band, fazendo o que ele fazia de melhor, o último programa que ele apresentou na televisão foi na Rede Manchete, que se chamava Domingo Milionário de 1997, em que ele tratava até uns assuntos meio cabulosos, assim, até negócio de EQM, né, que é o povo que morre e tem a sensação de morte e volta, e revive. Isso aí nos anos 90 era de lei ter. Mas esse foi o último programa que ele apresentou na televisão. E antes disso, nem no Brasil ele estava. Ele estava morando em Fort Lauderdale, porque nos Estados Unidos ele achava que ia encontrar um tratamento melhor para o filho dele que tinha um problema. Só que o que pouca gente ficou sabendo é que o Jota Silvestre tinha um grande problema. Ele tinha uma doença muito grave que paralisava os músculos dele. Depois de terminar a participação dele na TV Manchete, ele voltou para casa nos Estados Unidos. E foi então que, em 2000, com 77 anos, depois de 3 meses de internação, infelizmente, Jota Silvestre faleceu. Ele faleceu por causa de uma insuficiência respiratória enquanto ele dormia. Mas as condições que ele já vinha tendo não eram das melhores. Ele não se movimentava mais e só respirava com a ajuda de aparelhos. E atendendo ao seu último pedido, ele foi cremado e jogado no mar lá na Flórida. Mas o engraçado é que apesar dessa geração nova, e até eu que nasci em 89, não ouvi muito falar do Jota Silvestre, se você olhar mais esses dinossauros da televisão ou esses grandes apresentadores, todo mundo cita ele como uma grande fonte de inspiração. Segundo o pessoal falava, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito reta e com um talento descomunal. Que eu acho que é sempre interessante a gente trazer aqui a história à tona e revelar para quem não conhece ou quem só não lembra as pessoas mais notáveis da televisão brasileira, que com certeza moldaram tudo isso que a gente consome até hoje. Procure conhecer as pessoas com quem você lida. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Muito obrigado, uma boa noite.
Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!